Olá, já viu algum artigo utilizando o win ratio como método de análise, como medida de associação? Tem sido mais utilizado. Eventualmente você vai se deparar com esse método. E aqui a gente queria comentar, trazer algumas explicações do que é e de como é utilizado. Mas antes de falar sobre o win ratio, vale a pena a gente falar sobre as análises mais frequentes nos ensaios clínicos. Então, habitualmente, quando a gente vai ver um ensaio clínico, vocês vão ver a utilização de desfecho composto. Por exemplo, em cardiologia, a gente usa muito o composto MACE, Major Adverse Cardiovascular Events, eventos adversos cardiovasculares maiores, que é um composto de morte, infarto não fatais e AVC. Quando você lê um artigo de insuficiência cardíaca, você vai ver com frequência o composto de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca. Quem for ver um artigo de doença renal, muitas vezes vai ver presença de albuminúria, queda da taxa de filtração glomerular e morte renal, por exemplo. Cada área tem a sua particularidade, mas um grande número de ensaios clínicos utiliza, sim, desfechos compostos. A outra particularidade é que os ensaios habitualmente utilizam hazard ratio como medida de associação. O hazard a gente vê o risco ao longo do tempo, e aí o modelo proporcional de Cox é o mais utilizado. Isso traz algumas limitações para a avaliação da gente. A primeira limitação é que o modelo proporcional de Cox requer riscos proporcionais ao longo do tempo, quer que os riscos ao longo do tempo não variem muito. Habitualmente é assim, principalmente quando a gente está comparando terapias farmacológicas, mas imagina que você faz um ensaio clínico de cirurgia versus tratamento clínico. Os pacientes no perioperatório, no pós-procedimento imediato, costumam ter um risco mais elevado. Então isso viola a proporcionalidade, que é um pré-requisito do modelo de Cox. A outra limitação é que a gente não avalia eventos recorrentes nesse caso. Cada paciente contribui com um desfecho no máximo. Então você imagina que tem um paciente que tem um infarto não fatal, no pós alguns meses depois desenvolve um AVC não fatal e posteriormente vem a morrer de outra causa. Ele teve 3 eventos, hospitalizou pelo menos 3 vezes, mas conta apenas como um desfecho. E a outra coisa é que a gente não hierarquiza os desfechos. Então você imagina que num grupo um paciente tem um infarto, isso é um evento, no outro grupo um paciente morre, conta um evento da mesma forma, embora a morte seja um desfecho ainda mais indesejável do que o infarto. E aí o win ratio é um método que é proposto mais ou menos recentemente, vem ganhando força, vem sendo bastante utilizado. Vocês veem aí alguns exemplos. O ACTION, que foi publicado em 2021, é um estudo de profilaxia versus terapia anticoagulante em pacientes com Covid. Vocês têm o IMPULSE, que é o estudo da empaglifosina na insuficiência cardíaca aguda. Esse ano a gente teve o TRILUMINATE, o estudo de intervenção em tricúspide na IC, com insuficiência tricúspide severa, e o DAPA-EMAI, agora no fim do ano, dapaglifosina no pós-infarto. Todos esses trials utilizando o win ratio como modo de análise. E o win ratio tenta superar algumas limitações do que a gente já falou. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Imagina que você está fazendo um ensaio clínico pequeno, 5 pacientes de cada grupo, um grupo intervenção e um grupo controle, e no início do estudo todos os pacientes estão livres de desfecho. A gente representou aqui por essa carinha feliz azul. A gente começa o ensaio clínico, as coisas vão se desenrolando, e ao término do ensaio a gente tem essa apresentação aqui. Então, no grupo intervenção, 2 pacientes apresentaram um desfecho, no grupo controle, 3 pacientes. Eu fiz uma hierarquização dos desfechos com base nas cores, tá? Então, o vermelho aqui é o nosso pior desfecho possível. No laranja, a gente tem um desfecho intermediário e no amarelo a gente tem um desfecho de menor importância. Então, vai lá, imagina que a gente está falando de um ensaio clínico de doença aterosclerótica. Podia ser esse amarelo foi uma hospitalização por angina, o vermelho foi o laranjinha foi um infarto e o vermelho foi uma morte. Bom, no win ratio a gente vai comparar o paciente de um grupo com os pacientes de outro grupo.
Então, estou comparando esse paciente aqui azul livre de eventos com cada paciente do outro grupo. Ele vai empatar com quem está livre de eventos e é melhor permanecer livre de evento do que ter qualquer evento adverso. Então, quando a gente compara com esses três, a gente tem vitórias. Esse paciente foi considerado vitorioso em relação aos pacientes do grupo controle que sofreram um evento adverso. Não vou apresentar para esse paciente e para esse, porque vale a mesma coisa. Agora, para esse paciente laranja, esse paciente que sofreu, por exemplo, um infarto, ele é considerado um perdedor, ele sofreu uma derrota em relação aos pacientes livres de evento. Ele também é considerado derrotado em relação a esse paciente que sofreu um evento menos importante, por exemplo, a hospitalização por angina. Ele empata com quem sofreu um evento igual ao dele e ele é considerado vitorioso em relação a esse outro paciente que teve um óbito. Por fim, comparando esse paciente que foi a óbito, ele é derrotado por quem não sofreu eventos, derrotado por quem sofreu eventos não fatais e empatou com esse outro paciente que também foi a óbito. Então, a gente teve aqui, comparando essas populações, 10 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O win ratio é a razão entre as vitórias e as derrotas, então a gente teria um win ratio de 1,42. Eu apresentei aqui de forma muito simplificada. Nota, por exemplo, que a gente também incorpora aqui o tempo para evento. Então, esse paciente foi a óbito, esse paciente também foi a óbito, mas se esse paciente daqui do grupo controle tiver ido a óbito com mais tardiamente, com mais tempo de segmento do que esse daqui, a gente pode considerar esse que morreu depois, que teve mais tempo livre de eventos, como um vitorioso, tá? Não incorporei essa perspectiva de tempo para facilitar a explicação. Bom, primeira dificuldade com o ratio é como a gente interpretar aqui, né? Aumentou em 1,42 a chance de não ter um evento desfavorável. Isso é meio difícil de explicar. E é meio difícil, inclusive, de você comparar com as outras medidas que a gente tem. Tem algumas observações empíricas de que o inverso do win ratio, então 1 sobre 1,42, é mais ou menos próximo do que seria o hazard ratio. Né? Então, esse 1 sobre 1,42 me daria 0,7. Né? Então, hazard ratio de 0,7 poderia ter alguma correspondência. Isso é uma observação empírica, né? Você nota na análise de alguns trials. Note que são cálculos muito diferentes, então não precisa, em absoluto, ter correspondência. Note também que a hierarquização é muito importante na análise do win ratio. Então, a forma como eu hierarquizo pode me levar a muita mudança de cálculo. Né? Então, imagina aqui, bom, eu coloquei uma coisa que tem uma hierarquia bem evidente. Hospitalização por angina, infarto e morte. Mas poderia ser de outra forma. Né? Imagina que eu estou comparando hospitalização por insuficiência cardíaca, infarto e morte. Hospitalização por insuficiência cardíaca ou infarto, a gente pode considerar um ou outra coisa como mais grave. Né? Não necessariamente um é tão claramente mais grave do que a outra. Então, se você considera uma ou outra como mais grave na sua hierarquia, isso pode mudar a interpretação do seu trial e, portanto, do seu win ratio. Bom, vantagens do win ratio. Uma das vantagens é a gente não ter essa proporcionalidade de riscos, esse pressuposto de proporcionalidade. Então, a gente consegue usar numa gama ampla de situações, por exemplo, esse exemplo do tratamento cirúrgico versus o tratamento clínico. A outra vantagem é a gente ter uma clareza de hierarquização dos desfechos. Então, não dá para considerar morte e infarto como iguais. O win ratio a gente consegue dar uma maior importância para os eventos mais graves. E a outra coisa legal é valorizar os eventos recorrentes. Né? Então, aquele exemplo que a gente deu, o paciente hospitalizou, teve um outro evento, morreu e internou 3 vezes, conta como um desfecho só. Na nossa análise de desfecho composto, aqui ele vai acabar, por exemplo, perdendo quando a gente faz essas análises pareadas. Desvantagens do win ratio. Uma desvantagem é que é um método em desenvolvimento, então algumas coisas a gente ainda tem
é dificuldade de estabelecer, cálculo amostral é um pouquinho mais nebuloso, ajustes para covariáveis e por aí vai. Outra desvantagem, a escolha e hierarquização dos componentes do desfecho é crítica. Então, às vezes, eu escolho um desfecho numa hierarquia, comparo com outra hierarquia e a minha interpretação do trial muda. E uma outra preocupação que eu tenho, principalmente, é a positivação de ensaios clínicos negativos. O ensaio clínico foi feito no passado com análise por hazard ratio, ele é reinterpretado com win ratio, às vezes variando um pouquinho a hierarquia, ele se torna positivo. Até alguns autores apresentaram reanálises recentes de ensaios clínicos mudando o método de análise e eles se tornam positivos. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, esse spin, essa positivação por reanálise. Bom, espero que tenha deixado claro, facilitado para vocês a interpretação dos ensaios clínicos que utilizaram ou que porventura venham a utilizar esse método e vou aproveitar para deixar aqui alguma literatura para quem quiser conhecer um pouquinho, estudar um pouco mais sobre o método. Muito obrigado e até breve.